Oi, gente. Estou aqui excepcionalmente, um pouco mais tarde, trazendo para vocês o áudio do Intercept que demonstra que Deltan Dallagnol e as pessoas da Operação Lava Jato não tinham nada de tentativa de imparcialidade diante das nossas eleições. Eles estavam querendo, sim, interferir no processo eleitoral para os seus próprios fins. E o The Intercept trouxe o áudio, eu vou trazer na sequência. Antes disso, o contexto do áudio, só para vocês entenderem: Ricardo Lewandowski tinha acabado de autorizar que Lula desse entrevistas, não é, no segundo turno, e que, claro, isso poderia influenciar o processo da eleição. E vocês lembram quem foi que suspendeu esse direito à entrevista no Supremo? Vocês vão ouvir no áudio. E ele comemora isso e pede para eles manterem um certo sigilo, mas ele comemora. Então vamos ouvir. Antes disso, olha só o que a Ana Carolina Rezende disse: ando muito preocupada com a possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. O Deltan disse: valeu, Carol, reza sim, precisamos como país. E aí vem o áudio, né? Escutem o que o Deltan Dallagnol disse. Caras, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou! Pois é, esse é o Deltan comemorando o fato do Fux ter suspendido o direito de Lula dar entrevistas. Vale lembrar que no Brasil, assim como em muitos outros países, todo tipo de pessoa presa pode dar entrevistas, inclusive assassinos, chefe do tráfico de drogas e tudo mais. No entanto, um ex-presidente condenado naquela época ainda não tinha tramitado o processo dele todo, né? Tinha condenado em segunda instância, mas ainda não tinha sido condenado na última instância, não poderia dar entrevistas para jornais, porque eles tinham medo que isso influenciasse o processo eleitoral. Em um grupo do Telegram, os procuradores imediatamente se movimentaram, debatendo estratégias para evitar que Lula pudesse falar. Para a procuradora Laura Tessler, o direito do ex-presidente era uma piada e revoltante, o que ela classificou em chats como um verdadeiro circo. Uma outra procuradora, Isabel Groba, respondeu: mafiosos. Entendeu? E a angústia do grupo, ela estava enorme. E aí foi quando o Deltan soltou o tal do áudio, que ele já sabia que o Fux ele iria suspender a liminar concedida pelo Ricardo Lewandowski. E aí a reportagem do The Intercept diz o seguinte: a comemoração de Dallagnol expõe mais uma vez sua hipocrisia e sua motivação política. Antes de serem alvos de vazamentos, os procuradores da Força Tarefa enfatizavam em chats privados com seus colegas a importância de uma imprensa livre, o direito de jornalistas publicar materiais obtidos por vias ilegais e que a publicação desses materiais fortalece a democracia. Tudo que eles hoje criticam, eles mesmos defendiam. No passado, Dallagnol era o maior entusiasta das garantias que foram justamente a base para a decisão de Lewandowski autorizar a entrevista de Lula. Em novembro de 2015, como o Intercept publicou, Deltan alertou seus colegas que investigar jornalistas que publicavam material vazado não seria apenas difícil, mas praticamente impossível, porque jornalista que vaza não comete crime. Naquela época, ele era um dos principais defensores da importância de uma imprensa livre em uma democracia, um princípio que abandonou quando poderia, aos seus olhos, ajudar o PT a vencer a eleição.
Apesar do apelo do procurador para que a informação não fosse compartilhada, a notícia já se espalhava pela internet. Depois do impacto inicial da Lava Jato, o The Intercept e seus parceiros continuarão a publicação de uma sequência de reportagens que mostrarão as entranhas da operação, iluminando as conversas secretas que o público brasileiro e mundial precisam ver. Em parceria com a Folha de São Paulo, Revista Veja, jornalista Reinaldo Azevedo, mostramos comportamentos antiéticos e transgressões. O povo não estava querendo áudio? Tá aí o áudio. A própria voz do Deltan Dallagnol comemorando, não é, feliz da vida, que o Fux impediu que Lula falasse. E o partidarismo desse pessoal está absolutamente evidente. E seu desejo de influenciar a eleição. Eles fazerem isso é formação de quadrilha. É se reunir para subverter a lei. E quem defende eles, defende bandidos. E não tem um respingo de ética. Não tem um respingo de ética. Eu estou perdendo completamente a paciência. Eu estou perdendo bastante a paciência. Eu entendo que são por motivos emocionais que algumas pessoas continuam defendendo essa gente. Eles têm um certo prazer sádico de ver seus inimigos sendo presos. É por um sadismo. E em nome desse sadismo, existe um prazer enorme. E em nome desse prazer, eles não querem aceitar que apoiaram bandidos, mas apoiaram pessoas que subverteram a lei em nome de seus próprios objetivos políticos. Isso vai contra a nossa Constituição. E se reunir para subverter a lei é formação de quadrilha. Não tem outro nome. Reinaldo de Azevedo já tinha apontado isso e eu estava relutando em usar esses termos. Mas não tem como não usar. Isso não tem nada a ver com o que você gosta ou deixa de gostar. Ou se você acha que o governo do Lula foi bom ou foi ruim. Isso não tem nada a ver com isso. Eu, no passado, tinha escrito textos criticando as gestões petistas em alguns aspectos. Acho que a focalização foi pouco. Tenho críticas diversas. Não muda os fatos. Não muda os fatos. Todos aqueles que são corruptos devem receber um julgamento justo, ser processados e, se tiverem provas suficientes, condenados. E isso inclui membros da Lava Jato. Seu Sérgio Moro, seu Deltan Dallagnol não podem estar acima da lei. E o que as pessoas que hoje os defendem é que existem certas pessoas da nossa sociedade para as quais a lei não deve se aplicar. E existem outras pessoas que uma lei mais severa que não existe deve ser aplicada. Não existe lei que proíba Lula de falar. E hoje, com o governo Bolsonaro, por razões óbvias, porque se chega a um ponto de que a lei precisa prevalecer, Lula voltou a dar as entrevistas, porque era um absurdo ele não poder dar. Mas naquele momento, a lei foi subvertida por motivos eleitorais. Isso coloca em xeque a nossa própria democracia, se é que nós ainda temos. Porque a eleição do ano passado, ela foi uma fraude. Foi uma eleição fraudada. Foi uma eleição fraudada. Não só pelo próprio processo do Lula e do Moro ter condenado como ele condenou, atuando, aconselhando a promotoria, o que é completamente irregular, mas é fraudada porque, ao proibir Lula de falar no segundo turno, ao proibir Lula de dar entrevistas, você está influenciando o processo eleitoral. E foi justamente o Fux, que Moro disse, "In Fux we trust", um aliado de seus projetos políticos, não é? Que se prestou a esse papel. Se prestou ao papel de impedir que Lula falasse. Quem acredita na democracia, quem defende a democracia, defende quando ela é inconveniente. Defende, por exemplo, que sim, Lula tem o direito de dar entrevista e mesmo assim
o PT ainda poderia ser derrotado na eleição. Quem apoiava Bolsonaro e quem queria que Bolsonaro fosse eleito deveria defender isso, se fossem pessoas éticas. Se fossem pessoas éticas. Uma pessoa ética defenderia, não, eu defendo o direito do outro falar, mas eu defendo o meu direito de falar e eu acredito suficientemente nos meus argumentos para ganhar respeitando as regras. O que nós estamos diante não é isso, é muito diferente. É gente que quer ganhar de qualquer jeito, subvertendo toda e qualquer tipo de regra. Todo e qualquer tipo de regra. Muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Eu sou um defensor da democracia. Bolsonaro ganha sem isso, sem esses acontecimentos, eu estaria aqui dizendo ganhou legitimamente, de forma correta, uma vitória limpa de um candidato político que eu não gosto, que eu não concordo com as ideias, que eu tenho sérios problemas, que eu tenho divergências em praticamente todos os quesitos, que acredito que suas propostas vão levar o Brasil para um buraco. Mas é a democracia, a gente aceita o resultado das eleições. Diante disso, não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso. Porque o nosso judiciário estava com o pé num lado da democracia, e impedindo que houvesse democracia. Dizendo, não, o resultado que nós queremos é esse, e o resultado que a gente não quer é esse, e o que a gente precisar fazer para conseguir o resultado que a gente quer, a gente vai fazer. Lei? Lei eles não estão nem aí. Não estão nem aí para as leis. Estão muito interessados com o poder. No Brasil, e está cada vez mais claro isso, justiça é uma questão de quem tem poder. Quem tem poder para fazer a sua própria justiça. E não uma questão de respeito à lei e de respeito ao processo legal. É absolutamente lamentável que essa seja a realidade que a gente viva. Mas a gente, para querer mudar a realidade, para querer que a realidade seja diferente, a gente precisa primeiro reconhecer o que ela é. E me parece que é inquestionável que é essa a realidade. E eu fico muito triste mesmo de haverem pessoas que querem dizer que o The Intercept é mentiroso, que a Folha de São Paulo é mentirosa, que a Band News e que Reinaldo Azevedo são mentirosos, que a Veja é mentirosa, que o Correio Brasiliense é mentiroso, que provavelmente vão dizer que os áudios são mentirosos e que são falsificados. Eu fico triste, porque são pessoas que não querem mais viver uma democracia. Não querem. Eles querem viver o regime que eles ganhem. E não importa como. Para eles, os fins justificam os meios. Não é? É muito triste. É muito triste. Eu acho que a gente caminha para uma coisa muito ruim. E o único lado bom é que isso está vendo a público. E quem sabe, com pressão popular suficiente, algo aconteça. Mas não dá para saber. Porque quando uma parte significativa da população abraça a narrativa de que vale tudo em nome do poder, em nome de seus projetos, não existe possibilidade de convencimento. Até porque, como eu estava tendo uma conversa com o meu grupo de apoiadores, eu avalio que o bolsonarismo tem uma dimensão fortemente emocional. De ódio ao adversário e de conexão emocional com o processo político. E por essa conexão emocional, não vão ser argumentos racionais que vão funcionar. Nada que seja racional vai funcionar com essas pessoas. Talvez até por isso que eu esteja perdendo o interesse de... Quando eu sinto que existem pessoas que abraçaram isso por completo, eu perco o interesse em debater. Eu estava debatendo em um fórum Adrenaline com algumas pessoas, vocês podem até ir lá e talvez ainda existam algumas mensagens, se não deletaram todas, porque algumas das minhas mensagens foram deletadas no fórum da Adrenaline. É um fórum de PC e tecnologia que tem uma parte de política. E porque essas pessoas compraram essas ideias. E não vai ter áudio, não vai ter nada. Isso daí é uma profissão de fé para eles. Enfim. Esse é o Brasil. Vamos torcer
para que a maior parte da nossa população abrace não a fé, mas a razão. E abrace não só emoções de quem gosta, de quem não gosta, e reconheça que certas coisas são erradas. Certas coisas que contrariam as nossas leis, que subvertem a nossa Constituição, que impedem a democracia e a justiça de existir, têm que ser combatidas, independentemente das nossas ideologias. Se tudo isso tivesse sido feito para uma eleição do PT contra Bolsonaro, que eu abomino, e fosse descoberto isso, eu estaria aqui dizendo que foi feito errado e que demandaria novas eleições. Mas será que o outro lado vai fazer o mesmo? Acho que não. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like e compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Se inscreva no canal, nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e considere se tornar um apoiador. Todos os links estarão em comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.